E você sabe, Bruna, que aqui ao longo do feriado, a gente falou muito sobre a questão da gripe, né? E eu me lembro que uma das vezes que a gente entrevistou um especialista sobre isso, a gente fez um questionamento que era sobre a possibilidade de contaminação ao mesmo tempo pela gripe e pela Covid. E olha que a gente está vendo esses casos surgirem. São doenças diferentes, então o médico até respondeu que sim, mas que eram situações raras, mas esses casos estão pipocando. E temos um confirmado no Rio de Janeiro. A Priscila Xavier é quem está com a gente e vai falar a respeito disso. Caso de um adolescente de 16 anos que testou positivo para as duas doenças. Primeiro de tudo, como que tá essa pessoa? Como é que tá esse jovem? E boa tarde para você, Priscila. Oi, Priscila. Olá, boa tarde para você, boa tarde também para todos os nossos ouvintes. O Bruno Souto, de 16 anos, ele passa bem neste momento, segundo a mãe dele, a Adriana Souto. Ele teve os primeiros sintomas na última quarta-feira, mas fez o teste rápido que confirmou a positividade para as duas doenças, e aí a família não entendeu muito bem e quis fazer um teste mais completo e aí novamente recebeu o diagnóstico de positivo, tanto para Covid quanto para influenza. Neste momento ele passa bem, tem apenas sintomas leves. Vale ressaltar para os nossos ouvintes que o Bruno foi vacinado tanto para a Covid quanto para a influenza, então talvez justamente por conta disso os sintomas sejam bem mais brandos neste momento. E aí a Adriana, contou pra gente que ela ficou muito surpresa com esses resultados, mas que no momento o Bruno está cumprindo isolamento social justamente também para proteger a família. Vamos ouvi-la. Eu fiquei nervosa, eu nunca tinha visto, as duas coisas assim juntas. Ligamos para o nosso médico, que orientou, devíamos fazer, e ele está bem, assim, ele está se alimentando muito bem. Eu não sei se porque ele tem as duas vacinas, tanto a da gripe quanto a do Covid, e tem um organismo muito forte, sempre, desde pequeno, ele é atleta de futebol, então joga em alto rendimento, isso tudo acho que talvez influa, o sistema imunológico dele a trabalhar mais rápido, mas o meu medo é a gente. Então, casos como o do Bruno, esse caso seria o primeiro aqui no estado do Rio de Janeiro. Recentemente, em Israel, uma mulher grávida testou positivo também para as duas doenças, e essa mistura rara entre os vírus, recebeu o apelido de flurona, que seria a junção de influenza com corona. Entretanto, a gente conversou também com o infectologista José Posa, e ele afirmou que essa infecção simultânea não é incomum. Ele também destacou aí a importância da vacinação e dos cuidados essenciais para evitar a infecção. Vamos ouvi-lo também. Os dois vírus têm uma capacidade de invasão do organismo muito grande. E como a gente tem receptores diferentes para a entrada desses vírus, você pode ter infecção não só por dois vírus, mas às vezes por vírus e bactéria, por vírus e fungo. Então essa coexistência de mais de uma infecção é muito possível, sim. Vacina sempre, porque a vacina já mostrou que mesmo que ela não proteja contra a aquisição da infecção, ela protege contra a forma grave. Então vacina e dose de reforço têm que ser sempre feitas, e os cuidados para evitar de transmitir para outras pessoas. Entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que informou por meio de nota que até o momento não foi notificada de nenhum caso de infecção simultânea por Covid e por influenza, mas que vai acompanhar qualquer ocorrência que seja notificada no estado. Por enquanto, a gente ainda aguarda o retorno da Secretaria Municipal de Saúde. É isso aí, vamos acompanhar, porque se não é algo tão incomum, logo, logo mais casos vão começar a surgir, sem dúvida nenhuma. Priscila Xavier falando com a gente direto aí do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação. Feliz ano novo, Acho que tá no prazo útil ainda para desejar boa virada de ano, Priscila, e bom trabalho para você por aí. Valeu, Priscila, bom ano. Tá certo, muito obrigada, bom ano para todos nós. E olha, a Priscila falando sobre a situação desse rapaz que foi confirmado no Rio de Janeiro, a gente também tem a palavra de autoridades em São Paulo a respeito disso. A gente não tem ainda nenhum caso em São Paulo, confirmado pelo menos, de pessoas que estejam com as duas infecções ao mesmo tempo, mas a gente tem a palavra do coordenador da Covisa, que é a vigilância em saúde aqui do município de São Paulo, Luiz Arthur Caldeira, que comentou o caso desse jovem de 16 anos do Rio de Janeiro, que uma dupla infecção gera preocupação, principalmente para os grupos de risco. A gente vai ouvir a fala dele.
O advento de uma dupla infecção pode levar essas pessoas a terem complicações e hospitalizações. Então, principalmente para os grupos de risco, nós vemos com preocupação essas co-infecções e infecções simultâneas, né, de influenza e Covid-19. Hoje, aqui na cidade de São Paulo, pelo menos, tem mais casos de pessoas internadas com gripe do que com Covid-19. Por isso que a gente até falou aqui na abertura do Bore, teve uma ouvinte que mandou mensagem, compartilhou com a gente, Ana, no YouTube, disse que desde essas festas de fim de ano começou a sentir aquela coceirinha na garganta, sabe quando a garganta começa a ficar pegada, nariz entupido, dor de cabeça. Então é bom ir a um posto fazer o teste, né, de Covid e de influenza. Desculpa te cortar, Bruna, mas você sabe só que alguns médicos têm dito que esses sintomas mais leves, eles são mais característicos dessa variante Ômicron, da gripe, da Covid, do que da gripe. A gripe tá vindo muito forte, então desconfie principalmente nisso, assim, tá leve demais, garganta tá assim, tô só meio rouca. A Ômicron tem pego em cheio a garganta das pessoas, né? E já que você falou da Ômicron, 50% dos casos de Covid analisados pelo Instituto Butantan aqui na capital já são dessa nova cepa. Então falamos aí de metade dos casos. Por isso, Luiz Arthur Caldeira pede que as pessoas que já estão aptas a tomar a terceira dose se vacinem, vá para o posto. É importante que as pessoas que ainda não tomaram a dose de reforço, ou seja, que já estão no período, já passou 4 meses da segunda dose, procurem de imediato as unidades de saúde, porque vários estudos já mostraram no mundo que, principalmente com o cenário da Ômicron, a terceira dose, a dose de reforço, confere sim uma proteção para essa possível reinfecção das pessoas com a Ômicron. A Ômicron já é a nossa realidade, nós já temos dados preliminares do Instituto Butantan que mostra cerca de 50% dos casos sequenciados pelo Instituto já serem Ômicron. Pois é, então a gente está vendo aí um avanço da Ômicron. Os casos muito leves também merecem uma desconfiança, uma testagem, como a Bruna comentou, principalmente para você evitar passar essa doença adiante, se isolar, ficar ali os dias necessários até o vírus ir embora. Lembrando que a vacina, ela é eficaz para evitar que o caso evolua para uma situação grave, mas a contaminação pode acontecer. E qual que é a principal coisa dessa Ômicron que todos os pesquisadores estão dizendo? Que ela é muito contagiosa. Já há algumas pesquisas mostrando que ela é mais leve mesmo, que ela não atinge os pulmões, por exemplo, que é uma notícia muito boa, mas tem uma capacidade de contaminar que é um negócio maluco. E a gente está vendo isso acontecer, isso se concretizar. E aí, a Prefeitura de São Paulo está de olho na possibilidade de um aumento de casos de gripe e de casos de Covid também. E o diretor da Coordenadoria de Vigilância em Saúde aqui da capital paulista, o Luiz Arthur Caldeira, fala que só no mês passado, mais de 200 mil pessoas procuraram atendimento só na rede municipal com problemas respiratórios. E isso é o dobro do registrado em novembro. E ele fala sobre a preocupação com as doenças. Há motivo, sim, de preocupação. Nós temos um recente aumento dos quadros respiratórios em todos os serviços de saúde, tanto público quanto privados. E nós tivemos um movimento aí do Natal, Ano Novo, de muitas pessoas viajando para fora da capital, que estarão retornando essa semana. Então, essa semana será crucial para nós analisarmos tanto a questão da disseminação dessas duas doenças, que infelizmente acontecem de modo simultâneo na cidade, como também pressão sobre os serviços de saúde. É isso, pressão nos serviços de saúde, então essa semana vai ser crucial e não à toa foi a semana escolhida pela Prefeitura para definir o que em São Paulo? Se teremos carnaval. Há uma promessa de que na semana que vem a gente tenha a definição se haverá ou não carnaval aqui em São Paulo. A Prefeitura já autorizou mais de 650 desfiles de blocos de rua, mas assim, uma coisa é autorizar, porque é com base nisso, o bloco vai lá e aluga o carro de som, começa a programação dele. Outra coisa é autorizar de fato que esses desfiles aconteçam. E pelo que a gente tem de informações, já foi dito publicamente pelo secretário municipal da Saúde, secretário Edson Aparecido, essa semana aí vai ser a definitiva para que se tome uma decisão. E na semana que vem, a Prefeitura de São Paulo deve fazer esse anúncio. Vamos aguardar.